Sicredi é patrocinado pela Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Aponta seu celular pro QR Code que está aparecendo aí na tela e joga com responsabilidade, hein? Copa do Brasil vai dar 2 vagas para a Libertadores. O campeão e o vice da Copa do Brasil terão vagas na Libertadores a partir de 2026. A decisão da CBF será anunciada aos clubes nesta quinta-feira pelo Conselho Técnico do Brasileirão da Série A. Até a edição atual, somente o campeão tinha acesso à principal competição da América do Sul. A CBF deve decidir ainda somente se o vice terá direito a uma vaga direta ou se vai à pré-Libertadores. Essa alteração vinha sendo debatida dentro da confederação havia meses. Para equilibrar, a CBF vai tirar uma vaga à Libertadores via Brasileirão. Esse lugar, portanto, será do vice-campeão da Copa do Brasil. No formato atual, o Brasileirão garante 6 clubes na mais importante competição continental. 4 de forma direta, 2 na prévia, mas esse grupo sempre é maior porque um time brasileiro ganhou a Libertadores de forma consecutiva desde 2019. A CBF ainda vai definir no ano que vem o que fará caso o campeão e vice da Copa do Brasil estejam já classificados a Libertadores via Brasileirão. A ideia da confederação é valorizar a competição com maior premiação do futebol, que tem a maior premiação. O campeão esse ano vai ganhar 77,1 milhões de reais, enquanto o vice 33,07 milhões de reais. A Copa do Brasil será a competição organizada com mais mudanças para o próximo ano. No início de outubro, a confederação definiu que as 5 primeiras fases serão disputadas em jogo único e as equipes da Série A entrarão a partir da 5ª rodada. Oitavas, quartas e semifinais tiveram mantidos o seu modelo de ida e volta. Outra modificação será a final a ser disputada num jogo único no dia 6 de dezembro. No encerramento da temporada do futebol brasileiro em sede a ser definida pela entidade, em que será considerada a capacidade das cidades e receberão a decisão. Também terá um aumento de 92 para 126 clubes em 2026 e para 128 clubes em 2027. Tanto a Copa do Brasil como o Brasileirão passam a se assemelhar a modelos do futebol europeu, como Inglaterra. No caso da Copa, a competição passa a ter 14 datas, um aumento do número de partidas com 155 até 2029. Na atual edição, aqui fala dos restantes, enfim, e dos resultados que vocês já sabem. Felipe, assim, o que você acha disso, cara? Comenta que eu falo na sequência melhor. Cara, eu acho meio bizarro você premiar o vice-campeão da Copa do Brasil com uma vaga na Libertadores. Se pensarmos do viés de time grande, cara, vai bastar, sei lá, 9 jogos para você conseguir uma vaga para Libertadores. Basta chegar à final da Copa do Brasil que você tá na Libertadores. A questão é, acho que o mais justo e que não tá definido ainda é o vice-campeão ir para pré-Libertadores, né? Só faltava essa, você tirar o G6, virar G5 no Brasileiro e o vice-campeão for para Libertadores de forma direta. Aí eu não vejo sentido, não vejo mérito, né? Não vejo mérito no vice-campeão e direto para a fase de grupos da Libertadores. Inclusive, acho que deveria voltar o G4 no Campeonato Brasileiro, como era antigamente, assim. E talvez o quinto, campeão da Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil, ir para a Libertadores e a gente ter 6 times brasileiros apenas na Libertadores. Mas, enfim, a Libertadores virou, o Campeonato Brasileiro também virou o prêmio à mediocridade. A gente pode ter o São Paulo na Libertadores no ano que vem. São Paulo que fez um Brasileirão absolutamente medíocre. E podemos ter o São Paulo na Libertadores no ano que vem. Se der Corinthians e Vasco, São Paulo tá fora. Se der Fluminense e Cruzeiro, São Paulo tá dentro. É isso. Temos os jogos de volta ainda. E o São Paulo deu azar nessa primeira perna. Pois é. Mas, de fato, assim, o grande lance, Felipe, é que é muita vaga, mas a CBF não vai devolver essas vagas. A Libertadores precisa de cada vez mais times brasileiros porque são os times que têm mais dinheiro e isso infla o que a própria Libertadores pode pedir para as emissoras brasileiras nessa negociação que está super bagunçada.
divulgaram alguns vencedores, mas, por exemplo, o SBT caiu de última hora, foi pra TNT, a Sula, e estão falando agora que a Paramount pode cair. Precisamos esperar pra ver. É uma zona. Tá uma zona. Mas, assim, o fato é que pra Conmebol, o desempenho da televisão... Assim, pra Conmebol, ter muitos brasileiros é bom porque ela consegue angariar mais dinheiro das emissoras brasileiras. Ponto. Com mais times, mais chance de ter maiores times. Com maiores times, mais chance dos teus torneios custarem caro. E aí é dinheiro. E aí vira essa salada. Eu, sinceramente, cara, assim, a Libertadores é a menina dos olhos, os flamenguistas fizeram o que fizeram aí, os palmeirenses tivessem ganhado seria a mesma coisa. Mas eu acho que a Libertadores precisa tomar um rumo que vai além do futebol brasileiro, cara. E depende muito pouco da Conmebol, cara. Eu acho que o futebol mundial, para onde ele está indo, tende a matar esse modelo da Libertadores. Porque a diferença socioeconômica dos países está cada vez mais se agravando. As políticas nacionais, cara, o que tá assim, o Brasil crescendo e a América do Sul definhando. Do ponto de vista econômico, eu não falo nem só no futebol, mas do país mesmo. Olha a crise econômica a qual vive a Argentina nesse momento. Ou outros países da América Latina. Então, assim, cara, é a geopolítica interferindo no futebol, sabe? E como sempre interferiu a vida inteira, né? O Brasil deixa de ser um país tão potente como foi a partir da Lei Bosman e o caramba. Então, assim, tem muita... A política envolve sempre... Acaba se entranhando no futebol. E eu, sinceramente, assim, fico na dúvida de se daqui 15, 20 anos, se continuarmos nessa toada, se a Libertadores vai ter o mesmo peso que ainda tem. Fico pensando seriamente, assim. Se daqui 15, 20 anos a coisa continuar assim, cara, puta, o que vai ser dessa competição? E o que fazer, né, pra corrigir isso? Porque... Fazer os países, os nossos vizinhos sul-americanos se fortalecerem como nação, né? Como mas não países, depende de nós, né? Não depende do Brasil. O Brasil não é culpado nisso, cara. O Brasil sempre teve maior poderio financeiro em relação aos países aqui do lado. Argentina, Uruguai, Mas Colômbia. nunca foi tanto, né, cara? Mas nunca foi tão, assim, exacerbado essa diferença. Sempre foi mais equilibrado. Sempre não era gritante, assim, como é hoje. Esses países ficaram muito para trás como nação, desvalorização da moeda. A Argentina passou por diversos governos que arrebentaram o país em vários aspectos sociais. O Uruguai deu uma recuperada com o Mujica, mas depois caiu também. Enfim, isso obviamente impacta no futebol, cara. Fora aqui no Brasil o advento das bets, né? Que de uns 2 anos pra cá, praticamente financiam o futebol brasileiro como um todo, toda a atmosfera que serve. As bets estão na Argentina também, estão na América Latina. Mas não pagando o mesmo valor que pagam aqui, né? Aqui tem muito mais consumidores, né? É um país muito maior. Sim. Então, assim, é diferente. Agora, Felipe, o que eu acho, cara, e até aqui o Fábio Lucas Carvalho, ele fala: a CBF irá abdicar da vaga da Sul da Libertadores um dia. Cara, eu temo muito pelo futuro da Libertadores quando o Brasil tiver uma liga. Isso é um outro papo, né? Não sei quando que a gente vai ter, se a gente vai ter. Mas se um dia a gente chegar lá e tiver uma liga muito forte, e tiver gerando muito dinheiro, a gente, sei lá, conseguir aumentar em 4, 5 vezes o poderio financeiro do futebol brasileiro em termos de verba, receita, etc e tal. Eu acho que pode acabar ficando desinteressante do ponto de vista econômico os times disputarem, por exemplo, primeiro a Sula. E aí a CBF fala: olha, não queremos mais. E até depois a Libertadores, cara. Dependendo do nível que a Libertadores estiver ainda. E se a coisa se agravou agora, imagina com o Brasil explorando melhor, criando uma liga e subindo de mais um degrau. Então, cara, assim, tipo, se fechar mesmo e falar: cara, a gente não precisa disso, a gente vai viver aqui os torneios internamente, porque não dá pra gente colocar nossos times pra jogar contra uma semifinal de Libertadores contra a LDU.
Não dá. Eu não vejo isso acontecendo porque ainda há uma questão emocional dos torcedores em ganhar a Libertadores que é muito ainda forte. é um torneio importante, é o mais importante do continente, cara. É uma É, questão histórica. é. Isso não vai se apagar De um dia pra noite. de um dia para outro, assim, porque só brasileiro ganha. Por exemplo, dos últimos 5 campeões, aqui ó, dos últimos 5 dos últimos 7 títulos foram levantados por Palmeiras e Flamengo, cara. Isso é muito significativo, assim. Isso daí acontecia antigamente? Acontecia. Quando o Independente ganhou 4 seguidas, quando o Nacional ganhou 3, o Santos ganhou. Enfim, era. Penharol. Tem uma época ali, um recorte do tempo, que alguns times vão dominar. E aí a gente talvez fique com Mas essa nunca um impressão. país dominou assim. Cara, a Argentina, pô. A Argentina dominou pra cacete a Libertadores. Tanto- Mas Eu não sei era, se o Brasil, eu não mas sei se o era, Brasil chegou a passar já, mas acho era que um, empatou. era um momento que o Brasil não encarava a Libertadores como prioridade, cara. Entendeu? Sim, sim. Era um outro momento. A Libertadores era um torneio na cabeça A, do menor. O a Santos gente abriu mão passou de a disputar valorizar o quê? algumas. A gente passou a valorizar o quê? A partir de A partir 92, do quando São São Paulo Paulo, ganha? Não, se valorizava muito quando o Grêmio ganhou nos anos 80, quando o Flamengo ganhou, mas não era. O peso muda completamente no bimundial do São Paulo. Ali, a Libertadores passa a ter um tamanho que ela nunca tinha tido na história. Isso é inequívoco, assim. Todo mundo que acompanha a época fala disso, cara. Sim. Entendeu? Então, dali pra frente, na cabeça dos brasileiros, a Libertadores vira algo muito maior do que jamais foi. E então, assim, eu não sei dizer, cara, o que vai acontecer, mas alguma coisa precisa mudar. Porque eu não sei pra onde a gente tá caminhando. Cara, a gente passou a Argentina, mano. Então. 26-25 com o título do Flamengo. Então. Passamos a Argentina. Não, daqui a pouco vai estar 10 títulos na frente. Os caras não ganham. Um brasileiro não ganha Libertadores desde. Um argentino não ganha desde 18. O último título sem ser brasileiro foi 18, com o River. E o pior, cara, os caras estão cada vez mais indo pra Libertadores sabendo que vão perder. É tipo o brasileiro indo pro Super Mundial, assim. Entendeu? É. Eu vejo pela imprensa argentina. Eu gosto de acompanhar os caras lá. Eles debatem isso o ano inteiro. Principalmente enquanto a Libertadores está em curso, os caras debatem isso incessantemente, assim. Como vamos fazer para ganhar dos brazucas? O que podemos fazer, etc e tal. Não tem um time argentino capaz de superar os brasileiros na questão monetária, cara. No campo, O velho. pessoal Dá falando jogo. aqui que tá empatado, Felipe, que na verdade não. Eu vi aqui que tava 26-25. Eu vou ver de novo aqui, mas enfim. Mas qual é a dúvida que o Brasil vai passar, velho? Nenhuma. Nenhuma. O Dolph falou que a maior palhaçada é fazer final em outro país. Eu, cara, sinceramente, assim, por exemplo, a Copa do Brasil, de ter decidido fazer oitavas, quartas e semifinal, jogos ida e volta e final jogo único. Pra mim teria que ser ao contrário. Faz oitavas, quartas e semi, jogos únicos e final ida e volta. Esse negócio de final jogo único eu acho uma bobeira, cara. Eu acho uma aberração também, cara. Uma bobeira, velho. Não gosto. Não gosto. Cara, eu tava vendo esses dias no YouTube um jogo Boca e River, acho que de 2003. Cara, a câmera assim pegando o time do Boca entrando no... Cada um entrava de um lado, assim, sabe? Aquela entrada apoteótica, assim, dos times. Cara, o Boca entrando no Monumental de Núñez, assim, absolutamente vaiado, mano, um clima hostil, assim. E na hora que o River entra, a câmera do estádio começa até a balançar, assim, cara. Coisa linda, velho. Linda. Linda demais, cara. Isso não existe mais no futebol, assim. Os caras mataram isso. Até aqui na Libertadores, que era o clássico, isso. Jogo, chuva de papel higiênico, rojão, sinalizador, bandeirão. Ontem no Maracanã, por exemplo, a gente viu isso, cara. Eu fiquei arrepiado assistindo, assim. A festa absurda das duas torcidas, cara. Como é que pode, velho? E a gente não tem isso na Libertadores, não tem isso aqui em São Paulo, por exemplo.
Futebol, ele é morto a cada decisão desses cartolas aí, cara, que odeiam futebol. Odeiam futebol, odeiam a festa do torcedor. E essa final única, num continente absolutamente pobre como é a América do Sul, qual o sentido, cara? Sair do Brasil pra ir pra Lima. R$ 20.000 o mínimo pra você ir. Porra. Sendo que você podia ter uma final no Maracanã e uma final no Allianz Parque, que seria absurdo, assim. Seria lindo de ver. Mas não, os caras têm que fazer a final única. É Foda. copiar a Champions League. É. Sendo que a gente é sul-americano, velho. O Isso eu Ar- sou absolutamente contra. O Artulão, já pensaram em chamar os meninos do xadrez verbal pra tomar uma? Seria brisa falar de futebol e geopolítica. Abraço e bom final de semana. Ótimos convidados pro ano que vem, hein? Boa sugestão, hein? Obrigado. The Guga tornou-se apoiador aqui do canal. Bem-vindo, meu querido. Tamo junto. É nóis. E o Everton Martins falou: engraçado que hoje em dia as discussões em bares e casa é apenas de qual brasileiro vai ganhar a Libertadores ano que vem. Foi o tempo que se discutiu o receio de não pegar um time rival argentino. É, cara. Eu acho, sinceramente, que isso vai acabando um pouco com o charme, sabe? Não sei se com o peso. O peso eu acho que vai demorar mais. Mas o charme já não é. Tá muito diferente do que foi. Muito diferente, cara. Sabe? Hoje você fala. Hoje é. Sei lá, o Flamengo perdeu. O Flamengo teve alguma dificuldade com o Racing ou com o Estudiantes, mas o Flamengo perder pro Racing seria vexame. Vexame do ponto de vista técnico, né? Do ponto de vista econômico, técnico. Como seria o Palmeiras Perder pro perder pra LDU Estudiantes também. seria um vexame. A gente trataria como vexame. Como é que você pega uma semifinal de Libertadores, um rival, um grande argentino, e você perde a um vexame? É sinal que os caras já eram. Assim. Entendeu? Já eram. Não, e basta ver o jogo do Racing, né, cara? O jogo tétrico, velho. De bico pra frente e cruzamento na área, assim. Então, É isso que virou o Racing, jogo físico. Parecia anos 90, assim. E o Flamengo controlou aqui, ó. Pá, 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 de boa. Segurou a onda. E no Maracanã jogou bem melhor. pois é.